Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Estamos começando mais um ano, 2020, e hoje, no nosso programa, vamos abordar um tema que é uma pergunta de um dos nossos seguidores. Então ele pergunta: o que é a materialização em máquina do raciocínio? E nós vamos responder isso nesse programa. Vamos falar também do Dia dos Reinados, Dia de Reis e mais outros assuntos, englobando tudo e respondendo as perguntas que as pessoas fazem. Essa é a pergunta que motiva todo estudante, ou deva motivar todo estudante da cultura racional no seu desenvolvimento pessoal. A resposta ela vai surgir conforme o empenho na leitura do livro para cada um. Nós não vamos nos atrever a tanto, a uma definição exata, porque é meio complicado a gente chegar e responder na bucha aquilo que levamos algumas décadas de desenvolvimento para poder, desenvolvimento que eu falo através da leitura, e já dar uma resposta para a pessoa que ainda nem sequer ou mal começou a ler o livro, que talvez não esteja até em condições de compreender aquilo que vamos falar. De qualquer forma, na medida do possível, vamos esclarecer os pontos, ou podemos esclarecer os pontos principais daquilo que o Racional Superior descreve na sua obra, sobre a questão dessa materialização, porque é incisiva e muito repetitiva que ele diz: somos habitantes do mundo racional materializados em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Ou seja, na glândula pineal há uma materialização, pelo que ele nos diz e informa, de algo que nós não entendíamos muito bem, mas que na fase espiritual, muitos se atreveram a dizer que tínhamos espírito no corpo. E, com o advento da fase racional, provando e comprovando com base, com lógica, provas e comprovações, a cultura racional prova que ninguém tem espírito no corpo. Ora, se não tem espírito no corpo, o que levou a humanidade historicamente a insinuar-se ou a desenvolver-se espiritualmente com esse princípio doutrinário da pessoa ter que dizer assim: olha, quando você morrer a sua alma vai para o inferno, vai para o céu, faça isso ou faça aquilo. E hoje nós chegamos à conclusão que essa alma, por exemplo, como muitos a entendiam, ela não existe. Você não vai para o céu, nem vai para o inferno, de acordo com as suas boas ações ou más ações. Essa foi uma fase brilhante, doutrinária, necessária para poder preparar, amansar as feras humanas até chegar no terceiro milênio. Mas, por ser a cultura racional a continuação de tudo, aí então vem este conceito, vamos dizer assim, primário, para nós ainda conceito, mas é uma verdade universal. Na verdade, nós somos habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio. Pelo que nós lemos no livro Universo em Desencanto, então esta expressão pode ser usada, veja bem, substituindo aquele conceito primário do espírito. É verdade. 2020, antigamente achávamos que não chegaríamos a 2020. Era 2020, o mundo já teria acabado, porque em 2000 já teria acabado, 2020 então. Mas chegamos a 2020. Então, o conceito hoje é máquina do raciocínio. As máquinas do raciocínio, nascem novas máquinas. São máquinas frescas. Terão facilidade de entender o que é o desenvolvimento do raciocínio. As máquinas antigas, sim, essas terão mais dificuldade de desenvolver o raciocínio, precisarão muito esforço para desenvolver essa máquina, tendo então muita dificuldade para o desenvolvimento do raciocínio,
porque nasceram dentro de uma fase ainda de pensamento da imaginação. Mas os que estão nascendo agora, com raciocínio mais fresco, com essas máquinas mais frescas, com menos informação deteriorada pelo tempo, porque as máquinas já nascem melhores, mais equilibradas, eles absorverão melhor o conhecimento racional, desenvolverão o raciocínio com facilidade. Então, o desenvolvimento do raciocínio dá-se-á justamente nesse sentido. Já nascem com o raciocínio desenvolvido, já nasce com as máquinas desenvolvidas. Por isso que os antigos têm tanta dificuldade de entender o que é a máquina do raciocínio. Porque os antigos desenvolveram a parte anterior, o pensamento, a imaginação, que sempre buscou o quê? Meios artificiais de sobreviver aqui na matéria, como se fosse viver a vida toda aqui na matéria e continuar vivendo por mais eternidade. E agora temos certeza que não somos daqui, somos do mundo racional. E para voltarmos ao mundo racional, precisamos desenvolver a máquina do raciocínio, através do desenvolvimento da cultura racional, através do livro Universo em Desencanto, através da natureza que é racional, já criam todos com esse desenvolvimento natural. Então, o desenvolvimento será cada vez mais facilitado. Então, salve as novas máquinas do raciocínio que entenderão com facilidade todas as orientações na natureza para sair desse mundo de matéria que tantos buscam através de anos e anos, bilênios e bilênios, e não conseguiram sair, porque todos conseguem sempre ganhos materiais. Aí quando morre, fica aqui tudo e fala, mas ele era tão rico, porque morreu e não levou? Não levou a sabedoria do artifício? Nenhum. Era doutor disso, doutor daquilo, mas não levou nada. Quando morreu, foi enterrado na mesma condição de um mendigo ou de um analfabeto que não sabia nada. Então, essa grande sabedoria do artifício é o que é? Nada. Então, não conhecemos nada, não sabemos de nada e não somos de nada. Agora, 2020, com essas novas máquinas, todos compreenderão o que é o desenvolvimento do raciocínio. Porfírio. Retornando aqui rapidamente, você usou bem a expressão máquina do raciocínio, e muita gente, na hora que lê, e eu também fiz muita confusão nesse aspecto, é só para clarear o conceito em si, racional. Máquina do raciocínio é a energia espacial que materializa em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então, a nossa glândula pineal, o que materializa na glândula pineal, que é a máquina na matéria, é a máquina do raciocínio espacial, através das mecânicas. É mais ou menos isso que eu posso, pelo que eu pude compreender até hoje, e relembrando bem essa questão da doutrinação anterior, que todos nós aqui somos vítimas, ou fomos necessariamente vítimas da lapidação. Então as novas gerações terão muito mais facilidade, naturalmente, em compreender. Mas vejam, é só para tentar buscar esse clareamento de conceito, que é o que eu mais busco na leitura do livro Universo em Desencanto, é compreender essa expressão. Somos habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio. O que materializa já é máquina. E aí é que entra aquela grande, brilhante observação que a cultura racional nos mostra. Quando uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria, entraram numa parte de uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, aquela parte da planície e os habitantes sofreram uma materialização, uma primeira materialização formando uma máquina. Esta máquina é a máquina do raciocínio. Os habitantes materializados na água e na terra, o princípio da água e da terra. Adiante, então, é que esta máquina, formada por esses três reinos, céu, terra e água, é que então vem a materialização em forma de máquina do raciocínio, mas aí já com as 7 partes do porquê assim somos. Que a nossa glândula pineal, ela tem essa ligação com as 7 partes, através que são os 7 chakras que estão no nosso corpo. Então, ela é
a glândula maior, que ordena e coordena as 7 partes. Então, aí, a forma da máquina do raciocínio é 7. E a máquina do raciocínio é 3. Resumindo, e vamos estudar, tá, gente? Porque isso aqui é para o próprio desenvolvimento. Uma resposta exata não existe. É para a gente desenvolver. Então, o motivo maior para conhecer agora é: materializou 3 partes a máquina do raciocínio, e com o progresso e a degeneração e a deformação do conjunto, aí então a forma da máquina do raciocínio foi para 7. Aí houve a materialização da máquina, que era 3 partes, em 7 partes, e por isso a nossa glândula pineal está ligada com os 7 chakras, que, se caso o Dr. Carlos queira falar, mas primeiro o professor Horta vai falar. Perguntamos, quem somos nós? Uma resposta: somos animal racional, ou seja, somos animais diferente do irracional, porque nós somos animais dotados de intelecto. Por isso, somos chamados de animal racional. Por outro lado, também podemos dizer que somos racionais porque temos raciocínio, só que não está desenvolvido. Mas temos raciocínio. Então, além de sermos animais racionais, nós somos também aparelhos racionais, mas com o raciocínio ainda não desenvolvido. E o que na realidade, podemos dizer lá do início para o agora e para depois do agora? Que nós somos animais racionais materializados em forma de máquina do raciocínio. E que chegou o momento de desenvolver esse aparelho. Esse aparelho será desenvolvido juntamente com a vidência racional, porque a vidência racional é elo também desses 4 pontos, e, finalmente, a máquina do raciocínio, que tem que ser desmaterializada, porque estamos presos na matéria porque ela, ou seja, o raciocínio, está ali materializado. Por isso, somos também animais, somos também aparelhos racionais materializados em forma de máquina do raciocínio. Então, juntando aí em miúdo, ou resumindo, nós temos 4 partes que são desenvolvidas juntas. Uma, a do raciocínio. A outra, a do animal racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Depois, o próprio raciocínio em si. E, juntamente com todas essas outras 3, a vidência racional, que será desenvolvida em conjunto com essas 4 partes. Lembrando só, finalmente, que o fato de sermos animais racionais materializados em forma de máquina do raciocínio foi quando uns tantos se integraram com a planície e ali se materializou. É mais ou menos essa que é a minha visão. Complementando aqui rapidamente, e porque se comemora o dia 6 de janeiro, a Epifania, o dia de Reis, dia do reinado do astral superior, né? Os 3 reis magos, magói em grego quer dizer astrólogo. Então, na tenda espírita Francisco de Assis, ela já tinha registro desde 1930, mas já funcionava antes. Em 1935 começaram as mensagens do Racional Superior para fazer o livro Universo em Desencanto e fechou as portas do modo espiritismo, né? Que ele nunca foi espírita, mas era tido como espírita, porque as pessoas não entendiam que era só do astral superior as entidades da tenda espírita Francisco de Assis. Então, o campo biomagnético é o vivente. Esse corpo de energia elétrica magnética e racional é o mesmo a nascer desde o início do segundo mundo. Nós estamos materializados
para sofrermos as consequências do que fizemos para nós mesmos. Está escrito várias vezes. No Obras Primas ele diz: vocês são espíritos materializados, juriscondensados. O materializado é a biofísica, dá um infante. Juriscondensado é o vivente, o karma astrológico vindo dentro. E toda vez monta a máquina do raciocínio. Só que ela tem potenciais, tipo um foguete que vai e no final tem a cápsula espacial. A maioria das pessoas tem a sua pineal sem vibração. Os videntes dizem que é igual uma pataca, porque não tem brilho. Quando desenvolve o curso primário, na tenda espírita chamava que tinha coroa de filho. Quando desenvolve o curso secundário, na primeira pode ter intuição, né? Mas a maior parte, que é animal racional, só pensa, imagina, sofredor imortal, por ser sugestionado e facilmente atuado pelas energias de baixo. Quando está no curso secundário, pela obediência, o estudo, o desenvolvimento, aí a pessoa tem o desenvolvimento do raciocínio, que é uma clareaudiência, vai começar a conversar, ter as orientações bem claras e tudo, e aparelhamento como porta-voz, né? Aparelho racional, porta-voz. Quando desenvolve o curso superior, aí vem a vidência racional. Aí a segunda coroa é coroa de pai, primeira de filho e a terceira coroa de reis. Por isso que são os reinados da natureza e todos nós temos tudo embarcado em nós mesmos. Não falta nada, só falta o desenvolvimento do raciocínio. A energia racional já está comandando a natureza, nós temos a máquina do raciocínio, temos a energia racional materializada nas mensagens para fazer a ligação. Já há uma ligação, tem que desenvolver essa ligação. Cultura racional, universo em desencanto. Ou seja, a questão inicial, se há uma resposta exatamente sobre o que é a materialização em forma de máquina do raciocínio, a resposta é afirmativa, é positiva, mas há necessidade do desenvolvimento. Sem desenvolvimento, nada feito. Podemos aqui definir a maior verdade universal, como já nos foi mostrado, mas se a pessoa não desenvolve, ela jamais a entenderá. A mesma coisa seria explicar processos de engenharia para uma criança que chegou no jardim de infância e, por acaso, perguntou qual é o princípio do funcionamento do motor. A criança, você pode dar alguma explicação para ela, mas ela não vai entender nunca, no modo dela entender. Mas na medida que a criança se desenvolve e vai se aprimorando, vai chegar na escola, vai chegar lá e, quem sabe, até descobrir quais são os princípios do funcionamento dessas máquinas. Esse é o princípio. Então a resposta existe, mas nós temos que buscá-la, porque exatamente essa busca, só permitindo aqui, doutor Carlos, rapidamente, já concluindo, é exatamente essa busca que faz desenvolver o raciocínio e aí a gente compreenderá tudo isso. A última virtude deu causa à máquina do raciocínio, à mecânica racional. Essa última virtude é justamente a partícula divina, o vínculo que nós nunca perdemos. Só que essa ligação está em potencial, tem que ser desenvolvida, desenvolver essa ligação. E está tudo ali na pineal em potencial. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve!